O jejum intermitente é uma prática estudada desde os anos 40, que tem milhares de artigos publicados, porém, eventualmente, tem informações contrárias aos benefícios dessa prática. A grande questão que está em voga no momento é se ele realmente tem fundamentação científica para causar um emagrecimento seguro. Então, eu fui lá e revi mais e mais artigos para poder lhe dar informações sobre isso. O jejum intermitente não é ficar praticando jejum dia sim, dia não, dia sim, dia não, né? Mas existem várias metodologias para praticar o jejum. Os grandes estudos, os que têm mais peso e que mostram a maioria dos benefícios, esse jejum ele é praticado 1 a 2 vezes por semana, em geral 1 vez por semana, com uma restrição severa da ingesta de calorias, de alimentos, né? Então tem alguns estudos que vão fazer essa alimentação por via líquida, alguns estudos com alimentos sólidos. O grande benefício que a gente está falando do jejum intermitente não é a questão do emagrecimento, e sim toda a modificação bioquímica, toda a melhora bioquímica que o jejum intermitente é capaz de causar no nosso organismo. Inclusive tem um prêmio Nobel de um pesquisador, ele ganhou comprovando a renovação celular e a ampliação mitocondrial através do jejum intermitente. Por quê? Quando a gente vai se alimentando da forma como o Ocidente principalmente se alimenta, a gente vai reprogramando o nosso organismo de uma maneira bastante equivocada. A gente vai fazendo com que nossas células elas precisem de cada vez mais e mais insulina, causando resistência insulínica. O nível de diabetes tipo 2 hoje no mundo é altíssimo. A saber, no Brasil, o sobrepeso ultrapassa os 50%, mesmo a gente tendo quase 5 milhões de pessoas com fome. Então, no momento em que há essa prática do jejum intermitente, os níveis de glicose são bastante reduzidos e o corpo ele fica com uma necessidade muito grande de encontrar outra fonte de energia. E nós temos duas rotas energéticas, a glicídica, do açúcar, e a lipídica, da gordura, né? Sendo que a gordura produz muito mais energia do que através da glicose. Então, estimular este lado de cá vai reduzir a sensibilidade das células à presença da insulina e vai estimulando elas a obter energia através das gorduras. E para o emagrecimento, consumir a própria gordura como fonte de energia é extremamente necessário. Tem estudos comprovando também a melhora das capacidades cardiovasculares, a proteção dos telômeros, né? Aquela parte do DNA que está vinculada hoje em dia com os estudos da idade da pessoa, não só a idade cronológica dela, mas a idade dos genes, como é que ela estaria, como é que ela está hoje em dia. Isso não tem no Brasil ainda e é muito caro fazer fora. Então, né, quando a gente pensa em jejum intermitente, a gente está pensando em evolução da saúde, não apenas basicamente em emagrecimento com uma ferramenta de dieta. Então, fica aí a dica para você, uma dica de quem não é nutricionista. Eu sou farmacêutico e as modificações bioquímicas embasam cientificamente com várias publicações científicas de bom peso, com estudos em humanos. Então, eu recomendo que você fale com o seu nutricionista e avalie o uso do jejum intermitente como uma ferramenta para você também. Boa saúde!